quero nesse momento saudar todos os ouvintes da 95 FM, a você, meu amado irmão, com a paz do Senhor. É com muita alegria que nesta manhã de sábado estamos trazendo as boas novas de salvação. Quero agradecer ao meu Deus por esse momento que Ele nos proporciona. Na apresentação do programa Boas Novas desse sábado estou eu, a irmã Nalva, e também está conosco a irmã Carol. E agora também já quero passar a oportunidade para a nossa irmã Carol, que irá trazer as suas saudações iniciais em nome de Jesus. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Também quero dar um bom dia, a todos vocês que estão nos escutando, estão nos vendo também via internet. E que você nessa manhã se ligue com Jesus, abra o seu coração, seus ouvidos, para que a palavra do Senhor possa dar frutos, Possa entrar no seu coração e que você possa ser restaurado nessa manhã, em nome de Jesus. Com grande alegria que nós trazemos nessa manhã a palavra do Senhor para o teu lar, na hora do teu café da manhã, você junto com a sua família, alimentando o teu corpo. E agora você vai se alimentar o teu espírito com a palavra de Deus. O tema, como eu acabei de mencionar antes do louvor, só em Jesus a esperança para uma alma aflita. E o texto que nós vamos estar fazendo a leitura se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 17, onde fala a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Diz o texto, no versículo 11, capítulo 7. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Nós vemos aqui no texto, o texto fala, de uma mãe que estava acompanhando o cortejo do funeral, aí o cortejo do seu filho único que estava levando para ser enterrado. A princípio nós observamos que havia ali duas multidões. A primeira que acompanhava Jesus, que acompanhava aquele que é a nossa própria, única e suficiente esperança. E existe ali outra multidão que acompanhava aquela mãe sem esperança, aquela mãe amargurada, aquela mãe com a sua alma, com seu coração em aflição. E quando nós observamos o texto, nós vamos ver que Jesus, quando se aproxima ali da porta da cidade, e ele se depara com o enterro do filho único de uma viúva, diz o texto que Jesus se para vendo aquela situação, e diz o texto que o Senhor se compadece dela e diz: não chores. Como é maravilhoso saber e ver diante desse texto a sensibilidade de Jesus, o ser humano de Jesus, onde ele se coloca em nosso lugar para sentir as nossas dores, se compadece das nossas dores, das nossas aflições. E foi dessa forma que Jesus, quando chegou ali no portão da cidade, Jesus se depara com aquela situação e diz o texto que Jesus se compadece da situação daquela mulher, de ver aquela mulher caminhando para levar o seu filho para um caminho sem volta, um desfecho trágico, porque aquela mulher ela já era viúva, então ela já passava por grandes dificuldades, porque não era assistida pelas autoridades. Uma mulher viúva era desamparada, era abandonada, e ela tinha ali um filho, e agora ela se via nessa situação, de estar indo enterrar
o seu filho único. Mas nós vamos ver que aquela multidão que a acompanhava nada podia fazer por aquela mulher. E nós também observamos, amado ouvinte, que quando nós nos deparamos com alguém, com uma mãe de família, com alguém que está passando por uma situação trágica, por uma situação de grandes dificuldades, nós observamos que muitas vezes existem mães que estão perdendo seus filhos para a criminalidade, mães que estão perdendo seus filhos para as drogas, mães que estão vendo a situação se caminhando num caminho sem volta, num desfecho trágico. E essas mães, essas pessoas veem os seus sonhos, veem as suas esperanças se desfazendo, sem ter ninguém que possa ajudar, sem ter ninguém que possa verdadeiramente mudar o quadro, mudar a situação em que se encontra. E com essa mulher não era diferente. Essa multidão que caminhava com essa mulher sem esperança também era uma multidão sem esperança, porque nada podia fazer. E nós, diante de determinadas situações que nós nos deparamos, nós simplesmente nos dispomos a chorar junto, não é? Nós nos dispomos a caminhar ao lado daquela pessoa sem esperança, mas nada podemos fazer. Mas glórias sejam dadas ao nosso Deus, que nós temos Jesus, e o texto diz que Jesus chegou. E quando Jesus chegou naquela causa, quando Jesus chega na causa, quando Jesus chega na situação, é para mudar o quadro, é para mudar a história. Porque diz o texto que a partir do compadecer de Jesus, quando Jesus se dirige àquela mulher e diz, não chores, Jesus chega com providência. Jesus chega com ação de misericórdia. Jesus chega se compadecendo. E Jesus, na manhã de hoje, também chega na tua história. Jesus chega na situação em que você está enfrentado, que você está sofrendo, que você acha que não tem mais jeito, que você está com a tua alma, com o teu coração em aflição. Mas eu te digo, Jesus chegou. Jesus chegou na manhã de hoje através do programa Boas Novas. Jesus chegou através da sua palavra para te dizer que há solução, que há esperança, porque ele, só Jesus é a própria esperança. Só Jesus pode mudar todo e qualquer quadro, toda e qualquer situação, por mais difícil, por mais impossível que possa parecer. Então nós estamos trazendo nessa manhã palavras de esperança, palavras de consolo e de conforto para as causas aos nossos olhos consideradas impossíveis de ser revertidas, porque essa mulher estava indo enterrar o seu filho único, mas Jesus chegou e ele interrompeu o curso dessa história, e a partir da chegada de Jesus na vida dessa mulher, na vida dessa família, na vida desse rapaz, eles passaram a ter uma nova esperança. Essa família, ela teve uma nova oportunidade. E é disso que Jesus está falando, porque ele fez o milagre na casa daquela mulher. Ele fez o milagre na vida daquela mulher. E da mesma forma, Jesus quer fazer o milagre na tua vida. Por isso que ele está nos trazendo na manhã de hoje a sua palavra, a ressurreição de um filho. Trazer de volta a esperança perdida. Você já imaginou? Aquilo que você considerava estar morto, não ter mais jeito, não ter mais solução, ninguém pode te ajudar, mas para a glória de Deus, Jesus chegou na tua casa, Jesus chegou na tua causa. E no versículo 14 diz que Jesus tocou o esquife, parou os que conduziam o jovem, e com autoridade Jesus disse, levanta-te. E diz o versículo 15 que sentou o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque só Jesus traz de volta a esperança perdida. Só em Jesus a esperança para uma alma aflita. Só em Jesus a esperança para um coração aflito. E Jesus o restituiu à sua mãe. Então Jesus está trazendo de volta nessa manhã a esperança perdida, aquilo que se perdeu. Que você receba da parte de Jesus. E nós também temos outro exemplo que o Senhor nos traz na manhã de hoje, onde a irmã Carol também irá passar para o teu coração
também dentro do tema que só Jesus conforta, só Jesus consola, só Jesus é a esperança para uma alma aflita. A irmã Carol está com a sua oportunidade. Amém. Eu aqui ouvindo a irmã Nalva, e nós vemos que onde Jesus passava, né, sempre tinha multidões. E aqui essa mulher, ela ia levando o seu filho para enterrá-lo, e Jesus a encontrou. Só que em determinadas situações das nossas vidas, nós temos que nos levantarmos e irmos ao encontro de Jesus, né? Nós temos que nos encher de esperança e buscar a face desse Senhor. E aqui em Marcos 5, a partir do versículo 25, diz assim, tem como tema, né, a cura de uma mulher enferma. E grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizia, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Conhecemos bem, né, essa história dessa mulher que sofria há 12 anos com esta enfermidade. E essa mulher, ela não podia ter acesso a pessoas, né? Ela não podia participar da sociedade, porque essa mulher, ela era considerada impura, ela era considerada uma mulher imunda, né? E segundo a lei, né, de Moisés, você pode encontrar lá em Levítico 15, 19, a respeito dessa lei, dessa situação. E aquela mulher, ela já tinha gastado tudo o que ela possuía, né, sem nada ter proveito. Ela não melhorava daquela situação, daquela enfermidade. E os médicos disseram, não tem mais jeito, nas minhas palavras, né? E você já pensou, né? Você está em uma situação onde você gasta tudo o que tem, a sua esperança foi assim em vão, né? Porque o dinheiro ali não pôde curar aquela mulher. Mas aquela mulher não sofria só daquela enfermidade, ela também estava com a alma, né, amargurada, angustiada por conta da situação em si que a cercava. Mas aquela mulher usou de uma fé e ela buscou a Jesus, ela foi ao encontro do mestre, porque ela tinha certeza, né, de que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada daquele mal. Você vê que aquela outra mulher, aquela mãe, estava indo em direção, né, a um funeral, ela estava levando o seu filho para ser enterrado, os seus sonhos iam ser enterrados. Já essa outra mulher, ela estava em busca, né, de ressuscitar os seus sonhos. Então, que Jesus nessa manhã, né, trabalhe no seu coração. Aquilo que está perdido, aquilo que você acha que não tem mais jeito, nós dizemos nessa manhã, diante dessa palavra, há esperança, há solução para o seu problema, né? Jesus, ele é capaz de ressuscitar mortos, ele é capaz de ressuscitar sonhos, aquele sonho que está perdido, aquele sonho que está enterrado há tanto tempo, quando o médico diz não tem mais jeito, né? E só ele tem autoridade, né, Carol, sobre a morte. Só Jesus. Quando a gente vê assim, que aos olhos humanos, né, não tem mais solução, aí Jesus chega e Jesus faz o milagre, né? Porque quando Jesus chega, a vida, a esperança, né? Ele é a própria vida. E ali ele curou aquela mulher, né? Ele disse, vai em paz, e a tua fé te salvou. Né? Então nós vemos dois exemplos maravilhosos aqui na palavra do Senhor. É verdade. Onde saíram, né, com a sua vitória, né? Uma com seu filho ressuscitado, outra com a sua saúde restaurada, né? E ambas glorificando ao nome do Senhor. E foram alcançadas, né, Carol? Pelas misericórdias de Jesus, foram alcançadas por sua salvação.
essa ressurreição foi temporária, porque só Jesus é o primogênito, né, de entre os mortos. E nós vamos encontrar lá em Colossenses 1,18, para quem tudo ter a primazia, mas Jesus fez no seu ministério terreno para mostrar, né, para que as pessoas crescem que ele era o Messias enviado, era o Filho de Deus. Então são 2 textos maravilhosos, né, onde nos traz esperança na manhã de hoje. A mulher do fluxo de sangue, essa mulher que também já estava totalmente sem esperança, mas que não perdeu a oportunidade, né? Quando Jesus ia passando ali, Jesus já sabe a vida que ele quer alcançar quando ele ia passando e passa em determinado lugar, e nesse momento, através da 95 FM, no programa Boas Novas. Então Jesus já sabia, né, quem ele queria alcançar, a vida que ele queria alcançar, a salvação, né, por meio da fé daquela mulher. Ela creu no poder do Senhor Jesus, e ela foi em busca e ela foi alcançada pelas misericórdias, né? E aí ela alcançou a salvação, como Carol fez a leitura do texto. Então nós nessa manhã estamos alegres, nós estamos felizes porque o Senhor nos trouxe palavras, não só ao seu coração, amado ouvinte, mas ao nosso coração. Palavras de esperança. Palavras de que você verdadeiramente acredite que quando Jesus chega, que aquele que toca pela fé em Jesus, ele se compadece e ele socorre, assim como socorreu a mulher do fluxo do sangue, assim como ele socorreu essa mãe que estava enterrando seu filho. Jesus, ele é poderoso também para socorrer para socorrer você, para socorrer todos nós em todas as nossas aflições, porque só Ele é o príncipe da paz, né? Só Ele pode nos dar a verdadeira paz, né? Só em Jesus Cristo. Né, falando em ressurreição nessa manhã, né? Em esperança, em vida, né? Porque Jesus, Ele é a própria vida. Então, nós não sabemos o que acontece no seu lar, no seu coração, mas que nessa manhã você entenda que Jesus, ele tem a solução, né? Jesus, quando ele chega e ele traz paz, né? Ele traz a alegria, ele traz a ressurreição daquilo que está morto aos seus olhos, né? E aqui é assim, que nesta manhã tudo aquilo que estiver morto em sua vida possa ressuscitar, porque quando Jesus chega, ele traz vida. Aleluia. Porque ele é a própria vida. Toque nele, né, Carol? Toque nele pela fé. Que ele liberou poder. Muitas das vezes nós estamos prostrados diante da situação. Mas que nós possamos ter um exemplo dessa mulher, né? Ela não se importou com aquela multidão, com o que iriam falar a respeito dela. Mas ela enfrentou, né? E ela foi em busca dos seus sonhos. E Jesus, ele é capaz, né? De restaurar. Enquanto ela estava colocando a sua esperança nos homens, né? Nos médicos, na medicina, em seu dinheiro, ela nada conseguiu. Exatamente. Mas quando ela se voltou para buscar, pedir, crer naquele que pode tudo e todas as coisas, ela foi alcançada pelas misericórdias de Jesus. E o Senhor diz, né? Como Carol, vai-te em paz, a tua fé... Vai-te em paz, a tua fé te salvou. E ele disse-lhe, filha, a tua fé te salvou. Glória seja dada. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória seja dada ao nosso Deus, porque só Jesus tem perdão e salvação para uma alma, para um coração aflito. Amém? E que Deus nos abençoe. Estou muito feliz, porque depois, acho que mais de anos, estou de volta aqui a 95 FM para glorificar o meu Deus. E que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome. E que Deus abençoe a vida de cada um, dos amados ouvintes, em nome de Jesus.